Os headhunters, eles são uma ajuda importantíssima nesse mercado de talentos. Mas é uma atividade profissional que nasceu nos Estados Unidos há não mais do que 50 anos. É algo muito novinho. No Brasil, eu não me lembro de existir na década de 70 não mais do que 2 ou 3 empresas operando e bem timidamente. Naquela época, as empresas buscavam elas mesmas os candidatos e usavam os anúncios em jornais, sobretudo no jornal Estado de São Paulo, numa edição de domingo que tinha mais de 50% das suas páginas em anúncios classificados. Aliás, foi por conta da quantidade de páginas dessa edição de domingo é que ele passou a ser chamado de O Estadão. Eu mesmo fui contratado pelo Unibanco, que hoje Itaú, através de um anúncio do Estadão na década de 70. Hoje, os serviços de headhunters eles se espalharam pelo mundo todo, claro. Só na China existem mais de 50 mil empresas de headhunters. Estima-se que esse mercado movimente por volta de 10 bilhões de dólares por ano no mundo todo. Algumas pessoas até acreditam que os headhunters vão desaparecer com o tempo por conta dessas ferramentas que propiciam o acesso aos bancos de currículos espalhados pelo mundo todo. Mas eu acho pouco provável, porque há um custo muito alto para as companhias fazerem esse papel. Então eu acredito que as empresas vão continuar preferindo confiar nos seus consultores que dispõem de redes de conhecimento específico nesse trabalho e que estão dispostos a investir em eficiência e escala para trazer vantagens de custo para os seus clientes. Mas por ser um mercado tão competitivo, a disputa pelos talentos exige muito esforço e nem sempre com práticas muito éticas. Isso é um problema enfrentado abertamente nos Estados Unidos. Por aqui a coisa ainda tem muito a evoluir. Para exemplificar isso, eu vou contar uma passagem para você ter ciência e ficar atento com um headhunter que não esteja sendo muito ético com você. Um belo dia, um consultor de uma grande empresa headhunter me ligou. Era uma dessas gigantes no mundo. Ele me disse que eu fui indicado e que havia um projeto que caberia perfeitamente no meu perfil. Aí ele pediu meu currículo, eu mandei o currículo por e-mail e depois de alguns dias ele me ligou e lá fui eu na empresa dele. O sujeito me contou o projeto. Nós conversamos por uns 45 minutos, mais ou menos, e aí ele me disse que o meu currículo era muito pesado para aquilo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: mas por que você não me disse isso antes, já que eu tinha enviado o meu currículo previamente? E aqui na sua presença eu não disse nada que não estivesse de alguma forma registrado lá. Daí ele me disse que inclusive tinha dificuldades de encontrar pessoas com aquele perfil e me pediu indicações. Ah, então você nunca me quis, você queria era a minha ajuda. Mesmo percebendo o golpe, eu confesso que eu fiquei com dó do sujeito, porque se eu fizesse uma reclamação formal para a empresa, ou mesmo pública, talvez eu colocasse o emprego dele em risco e acabei não me vingando do golpe que ele me deu. Passei algumas indicações e depois disso ele ainda me ligou umas 3 vezes, pedindo ajuda para enquadrar perfis de pessoas para outros projetos técnicos, nos quais eu sentia que ele estava perdidinho no tipo de gente que ele deveria procurar. Eu relembro que era uma empresa gigante do ramo de seleção de pessoal, com um sujeito denominado consultor, e que chegou até mim através de indicações, mas que na verdade ele queria me usar para novas indicações. Isso sem contar que ele pouco entendia do perfil que ele deveria procurar. Nesse caso, pelo menos, o sujeito foi honesto num sentido. Ele descartou o meu currículo. Agora você imagine uma pessoa que sai de lá com a esperança de arrumar um emprego, mas que na verdade foi apenas usada pelo consultor para tentar obter algumas indicações. E considerando que ele também pouco ou nada sabia do perfil a procurar,
Imagina as confusões que eventualmente ele arrumou encaminhando pessoas para o seu cliente que não atendiam ao perfil desejado pelo cliente. Esse é só um episódio, mas histórias confusas eu ouvi aos montes de pessoas que foram contratadas por headhunters que muitas vezes se autodenominam consultores de carreira, mas que na verdade eles de fato funcionam como corretores. Eu não estou dizendo que todos são assim, obviamente, mas um bom jeito de você descobrir se um headhunter está ou não com má fé é dizer que você só vai indicar alguém caso caminhe dentro do processo de seleção até chegar a fazer uma entrevista com a empresa interessada. Imediatamente você vai sacar qual é a dele. Foi dessa forma que eu fiz depois desse episódio que eu acabei de contar e nunca mais algo parecido aconteceu comigo. Também dá para notar nessa história que é muito importante a gente ter uma boa ideia daquilo que a gente quer. Porque nem sempre o headhunter tem a capacidade de fazer uma avaliação com você, por mínima que seja. Caso você não tenha muita certeza, existem empresas que fazem um trabalho com você para te ajudar a descobrir o que você deseja. E quando você for contatado por um consultor, parte do princípio que você precisa saber o que você quer, porque existe uma boa probabilidade dele não estar levando isso em conta. Por fim, eu vou deixar uma frase da escritora e palestrante norte-americana Andrina Sawyer. Ela diz: faça o que fizer, certifique-se de fazê-lo bem.